E nesta manhã, irmãos, nós vamos conversar um pouco. No domingo passado, eu estava conversando com a igreja ali em Ipiaú sobre uma temática bastante desafiadora e importante, embora muitas das vezes nós não queremos falar sobre isso. E o Senhor colocou assim, com muita expressão em meu coração, que deveria também tratar isso com os irmãos aqui nesta manhã. E hoje eu quero falar sobre a morte. Quero falar sobre a morte. É muito necessário nós falarmos sobre a morte, porque precisamos encarar isso como uma verdade absoluta. Eu quero falar sobre morte. Eu quero falar sobre justos, a morte deles. Eu quero falar sobre os ímpios, a morte deles também. Então eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2 de Gênesis, vamos ter estes textos como o fundamento para o nosso pensamento nesta manhã. Gênesis capítulo 2, e o versículo 16 e 17. 16 e 17. Diz assim: mas o Senhor lhes ordenou: coma à vontade dos frutos da terra, ou coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, excepto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Gênesis 3, 6 diz: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco, nos encoraje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a morte é a única certeza que a vida nos favorece ao nascermos. Escreva isso no seu coração. A morte é a única certeza que a vida te dá ao nascer. Por quê? Porque ao nascer já começamos a morrer. Sabe, é que por causa da consequência da nossa condição do pecador, a verdade da morte se aplica tanto para os justos quanto para os injustos. E o que nós precisamos ter em devida conta é que Deus alertou isso desde o início de tudo, como nós acabamos de ler. Os nossos pais, eles foram advertidos sobre a possibilidade da morte. Repara algo bastante importante. Isso quer dizer que Deus não nos fez para a morte. Deus não nos fez para a morte. Repara, bastante importante o que o texto diz. O texto diz que o Senhor falou para eles: olha, comem de tudo, só não comem disso aqui. Porque se vocês comerem disso aqui, vocês vão morrer. Repara que o propósito inicial de Deus para a sua criatura é que vivessem. Que a gente vivesse. Mas o homem escolheu morrer. Que negócio mais diferente, né, irmão? E hoje a gente tem medo da morte, quando o homem escolheu morrer. Então, o que a gente precisa entender é que a morte física, ela surge por causa do pecado. É por isso que todo homem vai morrer. E não precisa ficar com medo. Porque vai chegar.
Já chegaram para alguns, vão chegar para todos. O que a gente precisa é estar preparado para ela. Porque ela vai chegar. E vou lhe dizer uma coisa, ela não vai avisar quando chega. Não marca dia, não marca hora. Como por vezes a gente marca os encontros da vida. A gente programa. A gente programa os encontros. Quando a gente casa, a gente programa o dia de casamento. A gente programa as coisas. Quando a gente faz uma viagem, a gente programa com antecedência. Umas pessoas levam umas malas maiores, outras menores. E diga-se de passagem que as mensageiras estão evoluindo, porque das outras viagens as malas foram muito grandes. Desta vez as coisas estão acertando, né? Graças a Deus só foi preciso um carro, porque a gente pensou que ia ser 2 carros por causa das maletas das irmãs. As pessoas se preparam para eventos da vida. E isso é sabedoria. Preparar para a vida é sabedoria. Agora, só que mais sabedoria está em preparar para a morte. Porque essa é inevitável. Ainda que a gente queira ignorar a morte. Tem muita gente que quer ignorar, não quer ouvir falar desta palavra. Não quer que ninguém reverbere sentimentos da morte. Mas é a verdade mais real que nós temos que lidar com ela, sabe? O Senhor diz algo bastante importante. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Ou seja, se nós não obedecermos à orientação que recebemos do Senhor, vai causar a nossa morte, também espiritual. Repara que a morte física hoje para nós é como herança da desobediência dos pais iniciais. A desobediência deles causou em nós uma herança, e essa herança se chama morte. Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, meu irmão, não tenha medo, mas se prepara. Só que a morte, ela não é apenas física, mas ela também é uma morte eterna, que nós chamamos, conforme o registro de João, de segunda morte, Apocalipse 21:8. Então, meu irmão, Paulo diz que o nosso pagamento por causa do pecado é a morte. Meu irmão, repara algo bastante importante. Paulo parece que ele quer apavorar as pessoas. Mas não, ele só quer chamar a nossa atenção. Porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Ele usa essa palavra salário como figurativo para nos dizer que a morte é aquilo que nós merecemos. Porque o salário é aquilo que você tem no final de mês como recompensa do seu trabalho. E quando ele usa essa palavra para se identificar a morte, de outra forma ele está dizendo para nós, seres humanos, olha, vocês merecem morrer. Morte. É como se Paulo ele tivesse imaginando assim. O Paulinho ou o amigo Dilton, depois dos 30 dias do trabalho, pegam aquela carteira pesada, cheio de reais. Muito bem, muito bem. Eles pegam aquela carteira pesada. Quando vai abrir ela, o que está lá dentro são reais que compensa todo o esforço que fizeram durante todo o mês. Paulo está dizendo assim, o negócio é que quando você pega a sua carteira da vida, aquilo que está lá dentro é morte. Gente, isso é muito sério. Por isso nós precisamos vigiar quanto à morte. A realidade da morte, a morte, ela deve lembrar o nosso pecado e lembrar a justiça de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos ver a nossa salvação só como graça de Jesus. Mas na verdade, a nossa salvação é por justiça de Deus, porque alguém teve que morrer para que todos os outros fossem salvos. Deus nos salvou pela sua justiça. Ele não tolerou o nosso pecado. Alguém teve que pagar.
Deus não abriu concessão para o homem de graça. Deus, em meio à sua justiça, Ele envolve Jesus como pagamento, e aí a graça, mas para nós, podemos celebrar tanto a graça quanto a justiça de Deus. E a morte só quer nos dizer uma coisa: vocês continuam sendo pecadores, sem Jesus, sem a salvação, estão muito, mas muito perdidos, porque a consequência virá. A morte, nós podemos encará-la de 3 aspectos. A morte física, que é o afastar da alma do corpo, do espírito do corpo. Essa é inevitável. Todos nós haveremos de passar uns dias sob a terra. Mas não acaba por aqui. Nós temos um segundo aspecto da morte, que é o aspecto da morte espiritual. Essa morte, ela é alterável. A morte espiritual é alterável. Por quê? Porque no dia que o pecador se arrepender do seu pecado, ele passa de morte para a vida. Ele passa do destino eterno sem Deus para o destino eterno com Deus. Então a morte espiritual, ela pode ser revertida. Agora, só que tem um terceiro aspecto da morte. A morte eterna. Essa também é inalterável. Se o camarada morreu sem Jesus, ele não terá mais chance de conhecer Jesus. Não tem como mais mudar ele. Nenhum ato da igreja muda a condição do indivíduo que morreu sem Jesus. Isso era afronta para a consciência de Lutero, quando alguns desinformados achavam que poderia se pagar a salvação sem arrependimento. Isto foi a queima do seu coração para pregar as 95 teses. Não tem como uma pessoa desprezar Deus durante toda a sua vida e morrer e num ato da igreja achar que ele agora vai passar para estar perto de Deus. Mentira. Não acontece assim, e a Bíblia não fala com muita clareza sobre isso aqui. Quando a gente para, meu irmão, e olha para o texto de Hebreus capítulo 9, e o versículo 27, diz o escritor: assim, cada pessoa está destinada a morrer uma só vez. Depois disso, vem o julgamento. Repara que não tem mais mudança depois que morreu. É o que você cultivou durante a sua vida que você vai colher lá. Então, não tem como a gente pagar para mudar a sorte de ninguém depois que fechou os olhos. A gente pode chorar, pode lamentar, sim, pela vida daqueles que vão sem Jesus por escolha deles, mas não podemos alterar a condição deles depois que partirem daqui. E a questão é: você morreu, e aí? Eu morri, e aí? Vamos ver o que nos revela a palavra de Deus sobre alguns aspectos pós-morte. Lucas 16, de 19 a 30, eu não vou ler mais, eu vou só situar você, porque se trata de Rico e Lázaro. Ele vai aqui nos esclarecer alguns aspectos importantes pós-morte. O que é que vai acontecer? Porque tem gente que acha que morreu e acabou. Não acabou. Na verdade, parece que está começando depois que morre. Então vamos ver alguns aspectos importantes aqui. Primeiro é que, pós-morte, você ainda continua com a consciência e identidade pessoais. Quando Lázaro morreu, enquanto Lázaro estava nessa terra, o rico conhecia ele, sabia até o nome dele, Lázaro. E o Lázaro sabia também o nome dele, que a Bíblia chama de rico, mas eu quero acreditar que ele tinha outro nome, mas tudo bem. Se a Bíblia não revela, vamos ficar com o rico mesmo. Só que quando morrem os dois, o rico, ele reconhece o Lázaro.
E ele tem a consciência de quem era o Lázaro, porque ele diz assim, olha só, pai Abraão, que conversa é essa de estar lá o Lázaro lá, ó, aquele lazarento está lá contigo, e eu aqui? Ele sabia qual era a condição de Lázaro enquanto era vivo. E mais, algo que vai permanecer além da nossa identidade e consciência, ele vai aqui mostrar algo bastante importante, é que vai estar em nossa mente a necessidade de que a salvação é só por Jesus Cristo. Quando o rico para e olha o cenário todo montado, o que ele pede para Abraão? Por favor, me deixa aí, porque eu tenho um bocado de irmão lá, eu vou falar para eles sobre o evangelho, para que eles não venham para cá. Olha só, ele sabia que ele estava lá por ter ignorado o evangelho. Repara algo bastante importante. Por isso nós precisamos pregar, irmãos. Ainda que não queiram nos escutar, nós precisamos pregar para que aqueles que vão lá, vão em consciência que foram porque foi uma escolha deles. Mas agora, se nós não pregarmos, como eles vão saber? E eles poderão se defender lá e dizer, pai Abraão, nunca ninguém me falou nada. Tinha aquela igreja lá, primeira de Iguaí, mas eu não sabia, ninguém falou. Tinha até Zene, minha vizinha, nunca me falou nada. Muito bem, peguei a Zene agora. Então, repara, nós precisamos pregar, ainda que a pessoa não queira ouvir. Pregue. Eu já contei para vocês que lá em Cal Verde nós tínhamos uma irmã, ela não sabia ler a Bíblia, mas depois que ganhou um aparelho que fala a Bíblia, irmãos, ela começou a ligar aquele negócio na casa dela, todos os vizinhos escutavam a Bíblia. Aqueles já não tem desculpa não, porque escutavam a palavra. Então faça isso, fale. Segunda coisa que a gente pode aprender aqui no texto de Rico e Lázaro, é que a morte está definida, ou com a morte está definida o destino de cada homem. Não tem como voltar para superar ou recuperar a opção. Rico disse para Deus, me deixa ir. Deus falou para ele, não senhor, você já está aqui, vai ficar aqui. Não tem mais como reverter, nem recuperar a opção feita. Por isso, para nós também serve para pensarmos as opções que fazemos das nossas vidas. As decisões que tomamos das nossas vidas, meu irmão, certo é, alguém por vezes nos apavora dizendo assim, lá no céu vai ter um telão que vai passar toda a sua vida, aí a gente já fica com medo. Mas parece que vai ter mesmo. Parece que vai ter mesmo. Então a gente precisa cuidar daquilo que a gente está fazendo, meus irmãos. E outra coisa bastante importante, é que Deus, que a gente pode aprender ainda, é que Deus, ele proíbe contatos com os mortos. Deus proíbe de forma incisiva todo contato com mortos. Por quê? O rico, já morto, queria sair para entrar em contato com as pessoas. O rico, já morto, queria que o pai Abraão permitisse que Lázaro molhasse a pontinha. A pontinha, como é que fala? Molhasse a pontinha da língua, pois é, com a gota d'água, por exemplo. Só que Deus falou, tem um grande abismo aqui entre ali e aqui. Aqui não pode passar para lá, lá não pode passar para cá. Eu não sei, os irmãos que achavam sobre a indulgência, o que é que fazia com esse texto, não? Se não pode passar. Então, repara algo bastante importante. O que ele está dizendo para nós aqui é que nenhum ato pode resolver a escolha do indivíduo depois da morte. Por isso nós precisamos viver, como sugere Lutero na sua primeira tese, nós precisamos viver numa constância de arrependimento. Precisamos desejar todos os dias estar mais perto do Senhor. Porque todos os dias nós falhamos com o Senhor, nós decepcionamos ao Senhor. E nós precisamos nos arrepender.
No dia que você acha que está tudo bem com você, eu vou te falar, você está muito mal. Precisa se arrepender todos os dias. Todos os dias. Quer seja por omissão, quer seja por comissão, você precisa se arrepender todos os dias. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Então, o negócio estava quente para o rico, muito quente. Está achando Iguaí quente? Não faz ideia do que espera aqueles que partirem daqui sem Jesus. O irmão Clóvis certa vez me falou assim: pastor, você sabe como o nordestino evangeliza? Eu falei: não, me conte. O nordestino, quando chega para evangelizar, fala assim: ó, tá calor, não tá? Muito calor? Pois é, o inferno é mais quente. E tem razão, tem razão. Muito quente, e diga-se de passagem, o rico estava pedindo água, gotinha. Então, meu irmão, nós precisamos entender aqui. A morte, ela vai nos alcançar. Mas agora, como nós vamos lidar com ela? Primeiro, os justos, que são aqueles que aceitam a reivindicação de Jesus enquanto Senhor e Salvador, eles vão lidar com a morte de uma forma, e os injustos, aqueles que rejeitam Jesus, também vão lidar com outra forma. Repare, a morte para os justos é o ponto final de uma parte da sua santificação. Ou seja, quando a morte chega para o justo, ele não precisa mais preocupar com a santificação, porque ele já estará diante do seu Pai eterno. A morte, ou na morte, a alma do cristão estará imediatamente diante do Senhor. Ainda que o corpo vai ficar aí no cemitério até Jesus voltar. Só quando Jesus voltar que esse corpo será transformado e vai se ajustar a sua alma lá. Agora, ele morreu hoje. Ele já está com o Pai. Que maravilha! Que coisa linda será, irmãos, partirmos daqui. Não sei porque tem gente que não quer partir, meu Deus do céu. Está com Jesus. Rapaz, quando você está num calor desse brabo, e você chega num lugar que tem ar-condicionado, como você entra lá no posto Ferrari, e você tem assim um ar-condicionado, você fala: meu Deus do céu, eu estou no céu. Mas não se compara com o que Deus está nos aguardando. Irmãos, deseja o Senhor. Deseja estar com o Senhor. Paulo diz que o desejo dele era estar com o Senhor. Mas ele tinha que ficar um pouquinho mais por causa dos irmãos, que precisava ser aperfeiçoado. Mas o desejo dele era estar com o Senhor, porque é infinitamente mais do que aquilo que ele poderia pensar. Irmãos, o que nós precisamos saber é que a morte não pode nos desesperar enquanto cristãos. E Paulo, ele encoraja os irmãos de Tessalônica a não ter este desespero com a morte. Os crentes, eles podem chorar seus mortos. Não é pecado chorar. Agora, o desespero não é recomendado, porque você sabe para onde ele está indo. Agora, o ímpio precisa desesperar, porque não é nada bonito o que ele vai encontrar. Então nós devemos, meu irmão, apresentar Jesus para as pessoas, porque ele é o único que pode derrotar, ou que derrotou a morte e oferece a vida verdadeira, que nós podemos viver aqui e ainda nos aguardar lá no céu. Meu irmão, Estevão, Atos capítulo 8, capítulo 2, o versículo 2, diz que Estevão, ele foi apedrejado, e enquanto ele morria, estava vendo algo exponencial. E diz a palavra que alguns homens fiéis, piedosos, fizeram um grande lamento. Ou seja, você pode chorar. Por quê? Querendo ou não, será um afastar do contato físico. Podemos chorar. Na minha terra, você sabe quando alguém que morreu é crente e quando alguém que morreu não é crente. Por quê? Por causa do choro. Aqueles que morrem sem Jesus é um desespero, um grito, um negócio meio terrível.
Mas agora, aqueles que morrem com Jesus, você vê pessoas chorando, mas elas estão totalmente consoladas, porque sabe que ela está com Jesus. Sabe que ela está com Jesus. Então, chore mesmo, porque não é pecado. E não fica com esse negócio, não, eu não vou chorar porque uma crente, eu sei onde ele vai, eu não vou chorar. Não, para com isso, pode chorar. Só não pode desesperar. Meu irmão, a minha avó quando morreu, eu chorei o dia todo. E eu falei, dá-me licença que eu quero chorar. Eu quero chorar. Pronto, chorei o dia todo e acabou-se. E depois, estávamos em paz. Porque Deus me deu a graça de percebê-la antes de ir. Então, nós podemos chorar, sem problema nenhum. Porque você não vai ver. A tristeza sentida pela morte de um cristão não é desesperança. Paulo vai dizer isto. É 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Que nós não devemos nos entristecer como os outros que não têm esperança. Porque nós temos a esperança. Para o cristão, por que ele não precisa desesperar? Porque a morte já não terá o aguilhão da morte, o poder da morte já foi tirada. Então ele está livre. O cristão, eu costumo dizer, a morte é amiga do cristão, porque vai levar ele logo para o Pai. Agora, se não for cristão, agora precisa chorar muito, gritar muito. Irmãos, sabe, a graça de Deus interveio sobre a morte, e hoje nós podemos, sim, celebrar a Deus pela bendita morte, sem nenhum tipo de peso em nosso coração. Agora, algo bastante importante é que nós precisamos estar preparados para este dia. Sabe, os crentes sabem que a morte não é mais uma afronta, mas é uma possibilidade de ele estar bem pertinho de Jesus. Eu contei para vocês um caso que aconteceu na Coreia do Norte, quando aquela família estava sendo enterrada. Aquela mulher parou e falou, se aquietem, porque hoje nós vamos jantar com o Pai. Que maravilha! Ter a convicção, a certeza da salvação. Este dia virá para todos nós. É por isso, Thomas Ken, um religioso inglês, ele escreveu algo bastante importante. Ele disse, viva cada dia como se fosse o último. E ele terminou dizendo, mantenha suas contas curtas com Deus. Mantenha suas contas em dias, porque a cobrança virá. Mantenha sua conta em dia. Saiba o que você está fazendo. Segundo, como os ímpios, nós já vimos como o justo lidarão. Agora, como os ímpios lidarão com a morte? Meu irmão, os ímpios precisam temer a morte. Porque ela será assustador para os ímpios. Porque quando as pessoas rejeitam Jesus, as suas almas, a partir do momento que morrem, vai diretamente para o castigo. Na proporção que o justo vai diretamente para o Senhor, a alma do ímpio vai diretamente para o castigo. Ainda que o corpo fica aguardando o julgamento. Mas ele já vai experimentar o calor do inferno. Por quê? Porque negou, desprezou o único que tinha poder de transformar a morte em vida, Jesus. Quando ele simplesmente abandona Jesus. Por isso, a Escritura nunca nos encoraja a pensar que a pessoa que morre sem Jesus terá uma segunda chance de se acertarem. A Bíblia não nos dá essa possibilidade. A gente pode querer filosofar em torno disso, mas a verdade é que a Bíblia não nos dá um fundamento para nos dizer que quem morreu sem Cristo
pode ter a sua sorte mudada. Não, não terão. Os ímpios serão condenados por causa da sua incredulidade e serão sentenciados de acordo com as suas obras. Aqueles que escolhem viver longe de Deus precisam saber disto. Precisam saber disto. E é nossa responsabilidade avisá-los. Por isso, quando o Rúbius postar esta ministração, você espalhe para quanto número de pessoas você puder, que você sabe que está sem Jesus e que está caminhando para um lugar muito feio. Você pode partilhar com isso, porque estão rejeitando aquele que é a vida. Repara o que João vai dizer, João 3:36. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmão, não tem como a gente enfeitar a verdade, é essa a verdade. O homem e a mulher que escolhe andar sem Deus, essa é a verdade. A ira de Deus permanece sobre eles. Nenhuma filosofia de vida, como já diria o ex-secretário-geral da ONU, nenhuma filosofia de vida que ignora a morte é boa para nós caminharmos com ela. Nenhuma dita religião que ignora a morte é verdade para um ser humano seguir. Sabe, a vida de ninguém será correta até que verdades sobre a morte estejam dentro do seu coração. Se você, dentro do seu coração, não pensa sobre a morte, você está perdendo tempo. Você não está preparado para viver. Porque se existe algo na sua vida que é real, é a morte. Então, nós precisamos ter a consciência da eternidade com Cristo e precisamos ter a consciência da eternidade sem Cristo. Isto é verdade. Não é um sonho. É real. Não espera para querer ver isto quando partir daqui. É melhor fazer a opção aqui, já. Morrer com Cristo, por meio de Cristo e com Cristo e em Cristo, será, meu irmão, um florescer espiritual. Porque você vai fechar seus olhos aqui, mas você vai abri-lo no paraíso que o Senhor tem preparado para os seus, aqueles que o obedecem. Eu acho lindo, quando João escreve Apocalipse, ele vai dizer que Deus tem preparado um reino para aqueles que o obedecem. Deus não está preparando o seu reino para qualquer um, não. Não é qualquer um que vai entrar no reino do Senhor. É aqueles que o obedecem. Meu irmão, é sério. Nós precisamos nos preparar para morrer bem. Aí você fala para mim, pastor, tem morrer bem? Tem. Morre bem todos aqueles que morrem com Jesus. Independentemente da circunstância da sua morte. Independente da circunstância da sua morte, mas se morreu com Jesus, morreu bem. Mas agora, independentemente também da sua circunstância da morte, morrer sem Jesus morreu muito mal. Então vamos preparar para este dia, porque o mundo está se avizinhando para o seu ponto final. E o ponto final, depois do final do ponto, existirá o juízo, o tribunal divino. Nós estamos prontos para este dia? Amém, amém, amém? Amém. Meu irmão, ninguém tem esperança de escapar do inferno, a menos que descanse na soberania de Deus e na satisfação da justiça de Deus. Escreva isso. Ninguém tem a esperança de escapar do inferno, a menos que descanse na soberania de Deus e na justiça de Deus. Sabe que Jesus, ele é
a solução para o problema do homem, o pecado. Somente Ele. O que significa que se nós não recebermos, ou na verdade, a cruz é a única possibilidade de nós não recebermos o salário do pecado. Por isso mesmo, não saia da cruz do Senhor. Olhe sempre para ela e se veja, porque a cruz reflete muito quem é você. A cruz diz que nós somos incapazes de nos salvar. É verdade sobre nós que comunica a cruz. Por isso nós precisamos do Senhor para a vida eterna. Dediquemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dediquemos na proclamação da sua palavra. Dediquemos nosso tempo. Dediquemos nosso dinheiro. Dediquemos nossa energia. Dediquemos, meu irmão, naquilo que realmente glorifica ao Senhor Jesus. E Jesus, Ele está chamando as pessoas até o dia de hoje. Só que esse chamamento vai ter um fim. Ele diz muito claro para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem ser por mim. Isto é um chamado, se nós quisermos o Pai. É Ele, Jesus, é o caminho. É só por Ele. É só com Ele. Mas, como é um chamado, o atender não é obrigatório. É facultativo. Só que na faculdade de responder está intrínseca a consequência do atender ou não atender. Depende de quem está ouvindo. Quer ou não a eternidade com o Senhor. Que Deus nos ajude a compreender isto e abandonar toda e qualquer tentativa de viver sem Jesus. Abandone, por favor, porque viver sem Jesus e se encontrar com a morte será muito prejuízo. Mas agora, viver com Jesus, esteja certo e pronto que no dia que ela vier, você estará com o nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Deus seja louvado, porque nós não temos mais do que temer a morte. Deus seja louvado, porque há esperança no sacrifício de Jesus. Deus seja louvado, porque Ele ainda está nos avisando deste fim que espera o ser humano. Por isso, o que vale você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Tem gente que se esforça para ter. Eu falei isso de manhã na rádio. A síndrome do mais é a leitura que eu faço dessa geração. Mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais posse, eu quero mais dinheiro, eu quero mais propriedade, eu quero mais. Só que nesse querer mais, eu quero mais fama, eu quero mais tudo. Só que nesse querer mais, nós estamos algemados no mais, a nossa subjetividade é roubada de nós e nós estamos desprezando Jesus e a sua proposta da vida e salvação. Por isso, meu irmão, aprenda a viver para Jesus, sendo grato por aquilo que você já tem, mas principalmente se preparando para o encontro com Ele. Amém, meus irmãos? Amém, 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 amém. Eu fico aqui pensando. Eu tive, no primeiro meses que eu cheguei a essa igreja,
uma dor que eu senti quando perdi minha avó. Mas sempre que eu lembro, eu ouvia uma expressão do meu irmão: eu estou pronto. Ele disse: eu estou pronto. E todos aqueles que viram ele aqui tinham a consciência de que ele estava pronto mesmo. Porque o seu rosto mostrava que ele estava pronto. Você está pronto para encontrar com Jesus hoje? Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda para estarmos prontos para o encontro contigo. Sem o Senhor, a morte será a mais dolorosa experiência. Mas com o Senhor, ela será um benefício para nós, porque estará nos linkando com o nosso Salvador. Nos prepare, como tantos homens de Deus que passou por nós, nos encorajando a estarmos prontos. Hoje eu quero celebrar o Senhor pela vida deles. E te pedir em nome de Jesus, nos prepare. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, a comunhão e consolações esteja em nós e no nosso meio hoje e sempre. Amém.